Olá, começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios Gilson Biondo, que é conselheiro tutelar de Osasco e também pastor da Igreja Mensageiro de Cristo. Gilson, obrigado por aceitar o nosso convite. Amaral, é uma satisfação, uma honra para mim fazer parte, né, desse programa tão brilhante e mandar um abraço aqui a todas as pessoas que nos assistem aí por diversos canais, né, e dizer que Café com Autoridade está aqui e estou aqui para ser pressionado. Ok, muito obrigado. Vamos lá então. Me explica um pouquinho o que significa ser um conselheiro tutelar. Amaral, ser um conselheiro tutelar é mais do que um cargo. Precisa ter um ofício. Precisa amar o que faz. Veja que eu fiz um plantão noturno, né? Uhum. Como eu havia mencionado fora do ar. Uhum. E eu vi uma coisa horrível. Uma criança que foi deficiente mental, que não vai reclamar, que não vai gritar, que não vai procurar os seus direitos, espancada Essa noite? essa madrugada. Eu acabei de vir desse caso, né, para atender o pedido de vocês e tudo. E aí, como não se envolver emocionalmente? O que a gente precisa se fazer? Focar na criança. Sim. Eu não tenho que me preocupar com o que a justiça vai fazer, ou etc. Então, o meu coração deve estar na criança. No bem-estar e na sobrevivência Exatamente. da criança. Ajudar essa criança a ter um futuro. Então, essa é a concentração. É muito mais do que um cargo. É um ofício. Você precisa amar isso. Você precisa fazer isso apaixonadamente. Para que você faça sem cansaço, sem limite, sem esgotamento. Ser um conselheiro tutelar, pelo que você está me dizendo, além de ser um cargo remunerado, o órgão que remunera um conselheiro tutelar no município, quem é? Foi o desígnio pelo ECA, né? Pela Constituição Federal de 1988. Isso ficou a cargo de cada prefeitura do município. Prefeitura. Então, o órgão, a fonte pagadora de um conselheiro tutelar é a prefeitura do município. Mas você está me dizendo que isto vai além de um cargo, de uma função, de um posto ocupado. É um voluntariado, assim, em primeira instância. É o primeiro quesito que te cobra, que te posiciona nisso, é querer fazer o bem. Exatamente. Uma das requisições é que você tenha experiência com isso. De já trabalhar com criança e adolescente ou com a família, em tudo isso. De né? forma voluntária. Então, um dos quesitos é você ter esse manejo com o bem, e aí sim você vai fazer algum concurso. Como que processa a admissão ou a ocupação dessa função, dessa atividade? Existe uma série de documentos, esses pré-requisitos, aí vai ter essas funções, e automaticamente essas coisas vão acabar te conduzindo para essa experiência. Vem uma prova de aferição e, passando nessa prova de aferição, vem o voto público, que é o Conselho Tutelar é o único órgão, assim como os vereadores, prefeito, enfim, os cargos públicos, que tem o voto direto. Mas muitas pessoas não sabem que é voto, pensam que é um concurso público. Não deve ser obrigatório esse voto. Não é obrigatório. Por isso é mais difícil. Entendi. Então, mas é de suma importância conhecer o conselheiro tutelar. Por quê? Atribuições do conselho tutelar. Você precisa de uma vaga numa creche, numa escola, procura o conselho tutelar. Você tem uma criança, um adolescente que precisa de um especialista médico, precisa de uma consulta médica, precisa de uma ajuda na escola, precisa de um psicólogo, precisa, enfim... as políticas públicas para criança e adolescente estão em primeira instância, primazia, prioridade. É fundamental para um conselheiro tutelar, então, primar pelos direitos da criança, seja eles quais forem. E isso, para mim, é uma novidade, acredito que para você, telespectador, também há de ser. Em havendo uma necessidade da criança, o conselho tutelar intervém por esta criança? Aonde houver um direito ameaçado ou violado de uma criança ou de um adolescente, o conselheiro tutelar precisa agir. E a população é quem faz esse papel, porque ela é a fiscalizadora. Inclusive, nós teremos, Amaral, uma audiência pública onde
será mostrado para a cidade, todos aqueles que se interessam, de tempos em tempos, precisa ver essa data agora, o resultado, um resumo de tudo aquilo que já foi feito, uma prestação de contas do Conselho Tutelar para com a cidade, né? Então, o cidadão que vistoria isso, que fiscaliza isso, ele também deve ser um agente, porque essa é uma responsabilidade de todos, né? Do Estado, das pessoas, das famílias. Como fazer isso? Pelo Disque Denúncia, que é sigiloso. Número 100, pega o celular, o telefone, disca 100, vai lá, faz a denúncia, ninguém vai te delatar e o Ministério Público vai cobrar o conselheiro tutelar para que veja se isso foi feito do jeito devido ou não. Este 0100, ele realmente é sigiloso? Porque muitas pessoas têm medo de que ao ligar o telefone seja rastreado para uma posterior... ser tido como testemunha, alguma coisa. Não existe isso. A pessoa que discar o 0100 e quiser permanecer 100. O 100, 100. Apenas 100. A pessoa que discar o 100 e quiser permanecer no anonimato, isso é um direito garantido do denunciante. Automaticamente ele já vai fazer a denúncia por celular ou por telefone de qualquer lugar, e ele não precisa se identificar, ele não vai falar endereço, quem é, nome, nada. Ele só, eu quero fazer uma denúncia que acontece, e chega para nós, e nós temos 30 dias para a resolução do caso. E o Ministério Público cobra. Uma vez startado uma denúncia, começou uma denúncia, o passo seguinte é fazer uma investigação. Isso em campo, vocês vão até o endereço denunciado e vão averiguar se aquelas informações são verídicas. É assim que funciona? É assim que funciona. Existem muitos casos, Amaral, que as pessoas elas falam sobre... nós temos dois lados, né? Principalmente a alienação parental, onde um lado usa a criança para ferir o outro. Em então, casos de separação, divórcios, litígio, essas coisas. Tá. É muito doloroso. Sim. Então eles usam a criança de arma e escudo. E aí você precisa ouvir os três lados. Entendi. O lado A, o lado B e o verdadeiro. A criança tem voz? Tem, e ela é uma das principais peças fundamentais na investigação. Mas a gente não pode ouvir uma parte, nós temos que ouvir todos os lados. E depois, no colegiado, que as decisões são em colegiado, se apresenta o caso para todos os colegas, 5 conselheiros, para chegar a um veredito. Olha, vamos mandar um relatório assim, assim, assim. Em havendo uma constatação de um delito, é caracterizado crime e encaminhado para a justiça comum? Sim, mas a nossa função é mostrar ao Ministério Público como se fosse um pronto-socorro. Tá. E o Ministério Público vai ter essa tomada de decisão. Em contrapartida, o Conselho Tutelar, ele tem uma força, porque nós pedimos ao Ministério Público mandado de segurança para abrir uma vaga numa creche, para que essa criança tenha direito. Ela não pode ficar fora da escola. Sim, é um direito na saúde, tá, né, um lazer, bom, enfim, aonde quer que seja, tem essa validade, esse documento que... Traça para mim as idades da criança, do adolescente, vai de qual a qual? De 0 a 12, incompleto, é criança. E de 12 até 18 anos é adolescente. Um caso de uma pessoa molestou uma criança, ou molestou sexualmente um adolescente, tem uma diferença de peso na responsabilidade do autor do ato? Na verdade, não. Vai ter a mesma gravidade. A lei diz que em único momento que a lei diz que a pena severa é contra criança e adolescente. Tá. É o único lugar em todas as nossas leis que diz que a punição deve ser severa é contra criança e adolescente. Esses abusos de criança e adolescente, eles têm alguma especificação, alguma vertente? Ou molestou uma criança, ele se enquadra já no crime de abuso sexual e pronto? Ou ele tem algumas variações? Não vai ter, porque tudo vai estar... É crime, do mesmo jeito. Só vai ter as definições e quanto mais infringir isso, mais aplicações penais vai ter. Mas existem algumas diferenças entre abuso, exploração e violência. É isso aí. Vamos lá. No dia 18/5 de 18/5, sim, nós tivemos aí o Dia Nacional do Combate
ao abuso e à exploração sexual contra criança e adolescente. No dia 18/5/1973, o caso Araceli, uma garota de 8 anos de idade, ela foi sequestrada, abusada, espancada e queimaram seu corpo, mutilaram rostos e mãos para poder não ter a identificação, e isso foi feito... Ela foi assassinada. Foi assassinada por 2 garotos de classe média alta e que nunca foram punidos por isso. Neste dia 18/5/1973, foi definido então o Dia Nacional contra o abuso e a exploração sexual. A partir daí, nós precisamos entender algumas classificações. Perfeito. O abuso sexual, que às vezes as pessoas falam, abuso, exploração, violência sexual, tudo tem essa conotação, mas a diferença está assim. O abuso sexual pode ser por aqueles mais íntimos, as pessoas até mesmo da própria casa, que têm afinidade. No entanto, a criança muitas vezes não sabe identificar qual é o tipo de emoção que ela está sentindo. Porque ela não sabe se é carinho, se é toque, se é abuso. Então ela não consegue identificar. E esse abuso normalmente parte de dentro da própria casa. E aí, Amaral, quando você percebe, você vê coisas horrendas. Mãe abusa da própria filha. Pai abusando do próprio filho. E aí, sucessivamente. Quando nós falamos, então, da exploração sexual, de uma forma comercializada, comercial. Então, eu quero tirar benefícios disso. Essa exploração é onde vai fazer o tráfico de crianças e adolescentes, levam eles para algum lugar, na maior parte das vezes, para deixar eles mais desinibidos. Então, vem drogas, eles viciam as crianças, eles no álcool ou, enfim, drogas sintéticas. São atrocidades. Para deturpar a realidade da criança e colocá-la numa atividade com fins lucrativos. Exatamente. E aí ali eles vão ter, então, toda aquela lucratividade e etc. E a violência sexual, que entende-se que é de onde parte o restante. Que toda a violência sexual ou toda a exploração acaba vindo de algumas situações. Por exemplo, abandono, começa com uma negligência, aí vem os maus tratos, aí vem espancamentos, então você tem uma série de agressões psicológicas e agressões físicas que vão acabar resultando no final. Quando você pega uma criança que sofreu violência sexual, você sabe que ela sofreu maus tratos, você sabe que ela foi negligenciada, enfim, de todas estas formas. E assim a gente entende essas 3 importantes colocações sobre esse dia. Gilson, existe uma dúvida que hoje, nos dias atuais, é muito comum que me desculpem os que são adeptos e gostem, mas esses pancadões, onde você vê muitas menores de idade e muitas vezes praticando sexo, e muitas vezes com o seu consentimento, com a sua permissão. Isso descaracteriza um crime de abuso sexual, uma vez alegado que a prática sexual com aquela menor teve o consentimento dela. Ou não, uma menina menor de 18 anos, ela não tem o poder de consentir isto. Isso atenua a pena do agressor? Não, de forma nenhuma. Ela é uma criança e normalmente quando sai o boletim de ocorrência estupro de vulnerável, de incapaz ou coisa do tipo. Eu vou aproveitar a tua pergunta e fazer mais uma colocação. Nós temos tempo ainda nesse bloco? Obrigado por me lembrar. Nós vamos chamar um rápido intervalo e, na sequência, você dá continuidade nesse tema. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com o Gilson Biondo, que é conselheiro tutelar, e falávamos sobre as causas, o que leva esses acontecimentos, os pancadões, esta contemporaneidade dos anos que vivemos.
Você vê que nós vivemos um tempo bem difícil, né? São tempos difíceis. No entanto, não vou atribuir isso porque de repente tem as pessoas, não, mas eu gosto de pancadão. Não vamos falar nisso em si. O problema hoje é muito maior. Nós temos, o Amaral, né, querido telespectador, a desvalorização da família. Hoje banalizou muito. Os valores estão invertidos, as coisas denegriram isso, né? Então você percebe que essas causas e o efeito todo, né, começa a ser atribuído por isso. Porque os pancadões são difíceis, porque ali está a maior parte da apologia a sexo e são garotas que estão ali. Então isso induz aquela criança ao erotismo. Achar que é normal. Achar que é normal. Aí os valores eles vão se modificando. A sensualidade, né? Começaram a banalizar o corpo, né? As facilidades que encontraram nesse meio. Ô Jesus, mas há de convir comigo que a linha que separa todas essas coisas é muito tênue. Falávamos ainda há pouco que grande parte dos abusos acontece dentro de casa. Poxa vida, um filho meu vir sentar no meu colo e me beijar pode ser um ato de carinho, mas também pode ser um ato de libertinagem. Esta linha é muito tênue, acho que num contexto geral, e inclusive para vocês entenderem o que é uma denúncia, o que é um carinho, porque não tem essa dificuldade. E aí, nesse caso que você está dizendo também, a separação, a sensualidade, até quanto uma menina pode se maquiar, se colocar bonita, e até quando ela pode se vulgarizar. A linha que separa também é bastante tênue. Difícil. Por isso que todas as decisões que são feitas dentro de um conselho tutelar devem ser feitas pelo colegiado. Perfeito. O nosso nobre Salomão, né, deixa lá no livro de Provérbios, um trecho bíblico, que na multidão de conselhos há sabedoria. Entendi. Então, Perfeito. quando nós todos que pensamos diferentes temos o mesmo veredito, então aquela possivelmente vai estar mais próximo da verdade. Diminuímos grandemente o índice de erro. Então nós vamos avaliar cada caso, então ele é discutido, então ele é apresentado, então ele é reformulado, reavaliado para que se tome uma decisão com muito consenso, para que não chegue nisso. Mas essa linha ela é muito delicada, porque às vezes a criança está confundindo, o abusador está convivendo com ela, pode ser um tio, pode ser um primo, pode ser um enteado, né? Irmãos de famílias diferentes, pode ser. Então existe aí essa grande dificuldade. Hoje, como a droga está muito facilitada, acessível a todos, fizeram a maconha sintética, então esse narguile, todas essas coisas, você dá um pinguinho ali da maconha. Está tendo até um curso de capacitação para agentes, né, na prevenção de drogas aqui na cidade, que está capacitando muitas pessoas e ensinando bastante coisa a respeito disso. Então nós temos aí a facilidade da internet na palma da mão. Sim. Só que aí vem uma foto, manda um vídeo. Então apelidaram de nudes. Me mande um nude, quer dizer, se exponha. E as pessoas não pensam na consequência que isso traz. Nós, homens feitos, já temos essa dificuldade de raciocínio quando se fala a pornografia. Sim. Uma criança não tem senso absoluto nenhum. Sim, correto. Ela é completamente envolvida e induzida a isso. Está se formando o certo e errado na cabeça dela. E para ela tudo aquilo é certo porque todo mundo faz. Eu até comento que na minha época virgindade era virtude, hoje é exclusão social. É verdade. As meninas que... você tem algum problema, poxa vida, com 14, 15 anos você já enfrenta essas dificuldades, a mudança de valores. Né? Hoje as roupas são muito diferentes, então começa por isso, a sensualidade, músicas, apologia, porque todo mundo faz e aí nós temos aí uma grande
dificuldade em relação a alcançar esses objetivos de melhora. Eu queria só te dar alguns dados estatísticos, né, para que todo mundo tenha uma ideia, porque o tempo é muito corrido, voa, quando o assunto é bom, lá voa. Hoje nós temos por trimestre em torno de quase 5 mil, de 4.500 a 5 mil denúncias no Disque 100. Isso no Brasil? No Brasil. O Disque 100 é um órgão que vai até lá, por Brasília, e é disparado para o órgão mais próximo, para o conselho mais próximo da onde foi feita a denúncia. Perfeito. E aí tem 30 dias para você apresentar responder ao uma Ministério solução. Público, isso aí, pelo menos dizer que você está investigando. Então você vê que é muita coisa acontecendo. Muita coisa. Né? É um número muito significativo. Agora imagina aqueles que não são denunciados. Sim. Eu conheço algumas situações, porque eu tenho um trabalho lá no Sertão. Quem quiser conhecer, vai lá no YouTube e digita Missões no Sertão Gilson Biondo. Você vai poder ver todos os trabalhos que são feitos lá, nos vilarejos mais pobres do Brasil. Lá, Amaral, eu encontro pessoas, crianças, que elas fazem sexo por um saco de pão para o irmão menor. Meu Deus. É diferente aqui no Sudeste, é diferente aqui no Centro-Oeste, é diferente aqui no Sul do país? Não, porque nós temos um índice agravante. No Rio de Janeiro, numa cidade, colocaram uma faixa onde vende meninas, o sexo, por R$ 1,99. Nós temos uma cidade em Jequitinhonha, em Minas Gerais, que as crianças sobem numa boleia de caminhão por 50 centavos. Então, assustador. Assustador é o que eu vou te dizer agora. 65% desse abuso sexual, da exploração, é de meninas. O restante são meninos. 22% tem menos de 1 ano de idade. Menos de 1 ano de idade? Menos de 1 ano de idade. 22% dessas violências, de violência sexual, abusos e etc., 22%. Isso é monstruoso. É monstruoso. Nós estamos vivendo um tempo muito desvalorizado. E aí, como que nós podemos acabar com isso? É bem complicado, porque a pornografia é a terceira maior renda do país, ou talvez do mundo, poderia dizer assim. A primeira está no narcotráfico, a segunda na comercialização de armas e a terceira na exploração sexual. Então nós temos um desafio muito grande, são coisas que nós precisamos pensar piamente nisso. Mas o sexo não é o único problema de um conselheiro tutelar. É talvez o mais difícil de ser combatido, mas existem outras vertentes também. Não, eu acho que todos são difíceis. Amaral, nós temos o trabalho infantil que é feito aqui debaixo do nosso nariz e a gente acaba incentivando isso. A exploração da mão de obra? O trabalho infantil. Você vai num Lava Rápido, você encontra, você vai nos faróis, quando você contribui para essas crianças, jogando bolinha, fazendo aquilo não é arte. Você precisa conduzir essas crianças ao que realmente funciona. A drogadição, nós temos diversos pontos. Agora, qual é a contribuição? Falta de políticas públicas. Essas crianças deveriam estar numa escola, nós precisaríamos investir nos CRAS, em entidades, em fazer muitas parcerias, tantas coisas nós poderíamos fazer, abrir oportunidade para o pai de família, essa desestruturação familiar, você poderia começar pelos pais. Então nós temos um desafio muito grande em melhorar as políticas públicas, a fiscalização, melhorar a saúde que é decadente. As pessoas vão procurar alternativa, mas isso é maldade, está no coração do homem. Né? Uma das causas que eu acho que é a solução para tudo isso é cada um fazer a sua parte. Se nós todos fizéssemos a nossa parte, mas eu sou pequeno, não tem problema, faz a sua parte. Você viu isso, identificou, faça uma denúncia. Nós podemos chamar esse videozinho do Disque Denúncia, por Disque favor. 100, só para mostrar o valor disso. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade.
Muito bom esse vídeo, colocando a menina se autodefendendo com a voz de um maior, quer dizer, o anonimato aí está garantido. Está garantido. Isso é emocionante. Para mim, está no coração. Nós precisamos ter esse zelo. Uma das coisas que foram perdidas. Houve uma vez uma sugestão na bandeira do Brasil de não estar ordem e progresso, mas trabalhar com amor, ordem e progresso. Uhum. E aí o amor não seria o princípio, a base, a ordem e o fim, o progresso. Uhum. Que no fim, no meu ver, Amaral, a todos os nossos queridos telespectadores, falta amor. Porque com amor nós vamos denunciar, nós não vamos nos calar. Porque imagina se eu sou a vítima de algo abominável assim, e alguém algum dia olha para mim com um olhar de salvador do meu futuro. Eu vou ser grato eternamente, porque a minha família será replicado isso, esses valores e tudo mais. Uhum. Né? Então, tudo isso daí não pode ser perdido, porque os valores não mudaram, foram banalizados, mas eles ainda existem no coração do ser humano. Gilson, nosso programa ele está assim maravilhoso, teríamos assunto para ficar aqui uma manhã toda, mas infelizmente ele se aproxima do seu final e eu gostaria de agradecer a sua presença e esse esclarecimento trazido a mim em particular e ao nosso público. Amaral, queridos, a todos vocês, eu queria deixar meu grande abraço, um beijo no coração de todos, dizer para vocês, se precisarem, meu WhatsApp é 991 19 30 30, 11 991 19 30 30. Uma palestra na escola, falar sobre bullying, o que quiser. Uhum. E deixar aqui, Amaral, meu grato coração, meu agradecimento pelo convite, por fazer parte desse café tão maravilhoso. O agradecimento é todo nosso, acredito que o telespectador também se sente agradecido e fica aí lançada a semente. Faça você a sua parte, não torne invisível, transparente um ato que acontece muitas vezes próximo de você. Vamos contribuir para um mundo melhor. O Café com Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana.